Quando os colonizadores europeus foram dividir a África em um acordo realizado em 1885, eles dividiram de acordo com seus próprios interesses políticos e econômicos, ignorando a história dos povos que ali viviam. As fronteiras estabelecidas eram superficiais, pois juntavam em um mesmo território grupos étnicos rivais. Por isso, no fim da Segunda Guerra Mundial, a África era a casa de aproximadamente 800 etnias que falavam mais de 1000 línguas. A África participou de conflitos mundiais durante a Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que ela percebesse que estava sendo explorada pelos europeus, pois estiveram em contato com uma realidade diferente da que os povos africanos viviam até então. Outro fator que ajudou no processo de descolonização foi a criação da ONU, onde um dos objetivos era com que todos os países tivessem, por meio do voto, o direito de decidir o rumo político de seu país. Após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União Soviética eram as grandes potências mundiais e ambos se posicionaram a favor da descolonização africana, com o objetivo de aumentar a sua área de influência. Em 1952 foi utilizado pela primeira vez a expressão de primeiro, segundo e terceiro mundo. Foi classificado como primeiro mundo os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo os países socialistas centrais e o terceiro mundo os países com grandes desigualdades e economia fraca. O pan-africanismo, que se destacou na África subsaariana, é uma ideologia que acredita na união dos povos africanos para lutar contra o racismo e os problemas sociais do continente africano. Uma de suas propostas era unir grupos separados e separar grupos rivais, que aconteceu durante a divisão continental feita pelos colonizadores europeus. O movimento estava ligado com outro movimento, conhecido como negritude, que além de ser contra o racismo, tinha como base o combate da dominação francesa. Já o pan-arabismo se destacou na África do Norte por predominar a religião muçulmana, com o objetivo de unir os povos que falavam a língua árabe e que tinham culturas semelhantes. A independência da África se deve ao fato de uma grande parte dos povos locais lutarem contra a dominação colonial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, tais movimentos que não eram tão organizados passaram a se tornar organizados, contando com uma influência forte do nacionalismo para se fortalecer. Outros movimentos de descolonização foram feitos pelas metrópoles para garantir seus interesses sobre as regiões dominadas, o que não deu muito certo pelo fato da mesma sair economicamente enfraquecida do conflito mundial, resultando em descolonizações pacíficas. O método utilizado pela França para a descolonização foi graças à Conferência de Brazzaville em 1944, que ficou conhecida pela integração dos povos colonizados à comunidade francesa, colonos sendo representados na Assembleia Constituinte da França, desde que tivessem participação direta nas decisões políticas para que a descentralização fosse ocorrendo aos poucos. Entre 18 e 24 de abril de 1955, reuniram-se na Conferência de Bandung, na Indonésia, os líderes de 29 países africanos e asiáticos, responsáveis pelos destinos de 1,350 bilhão de seres humanos. O principal objetivo era a promoção da cooperação econômica e cultural afroasiática, como forma de oposição ao que era considerado colonialismo ou neocolonialismo dos Estados Unidos, da União Soviética ou de outra nação considerada imperialista. Nessa conferência foram lançados os princípios políticos do não alinhamento, ou seja, de uma postura diplomática e geopolítica de equidistância das superpotências. Apesar do não alinhamento, todos os países declararam que eram socialistas, mas não iriam se alinhar ou sofrer influência soviética. O não alinhamento não foi possível no contexto da Guerra Fria, onde União Soviética e Estados Unidos buscavam cada vez mais por áreas de influência. No lugar do conflito leste-oeste, Bandung criava o conceito de conflito norte-sul, expressão de um mundo dividido entre países ricos e industrializados e países pobres exportadores de produtos primários. O processo de descolonização nos territórios franceses foi pacífico e rápido em todas as colônias, menos na Argélia. A Argélia quis ser diferente, mas depois eu explico isso. Nas colônias, o presidente francês Charles de Gaulle perguntou o que o povo queria para seu futuro. A única colônia que quis se separar da França foi a Guiné. A relação das ex-colônias com a França promoveu uma descolonização negociada e pacífica. A Argélia entrou em conflito contra o governo francês em 1954. A Frente de Libertação Nacional liderava os emancipacionistas. Com muitas mortes, a guerra terminou em 1962 com o reconhecimento da independência da Argélia. Mas esse foi só o começo dos problemas. Com a independência, os grupos muçulmanos e socialistas que tinham se aproximado para libertar o país começaram a se afastar, o que causou uma instabilidade política que levou ao golpe militar em 1965.
Nos anos 90, conflitos políticos internos deixaram mais de 50 mil mortos. A África do Sul se tornou independente em 1931. Porém, esse não foi o fim da dominação europeia, pois uma minoria branca formou um governo que criou leis aumentando seu poder e criando em 1948 o apartheid, que forçava os negros a viverem em áreas separadas, tornava as relações interraciais ilegais, entre outros. O Congresso Nacional Africano incentivava os negros a lutarem contra o racismo. Esse grupo era liderado por Nelson Mandela, que foi condenado à prisão perpétua em 1962, quando o CNA foi colocado na ilegalidade. Em 1989, Frederick de Klerk foi eleito presidente, trazendo muitas mudanças para o país, incluindo a libertação de Nelson Mandela, a legalidade do CNA e, mais tarde, a extinção do apartheid. Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994, permanecendo no poder até 1999. O movimento separatista de Congo teve início em 1955, quando o rei Balduino I visitou a colônia, trazendo descontentamentos para a população em vez de melhorias, resultando no surgimento de uma associação cultural chamada Abaco, que então se torna um partido político, começando a contestar a sua independência das colônias belgas, sendo uma fonte de inspiração para a criação de outros movimentos para a independência de Congo. Inúmeras mortes e manifestações ocorreram, fazendo com que o sentimento de independência crescesse mais em 1957. Ano seguinte, com a abertura do Congresso Pan-Africano, no qual reuniu grupos nacionalistas, no qual contestavam a exploração contínua das colônias, fazendo com que o sentimento nacionalista aumentasse ainda mais. Em 1960, uma reunião em Bruxelas decidiu o futuro de Congo. Em um acordo das autoridades belgas e congolesas, reconheceu-se a independência de Congo. Hoje o país se chama República Democrática do Congo. O país de Angola foi colonizado por Portugal, e mesmo durante a ditadura fascista de Salazar, já ocorriam conflitos pela sua independência. A luta emancipacionista era liderada por três principais grupos: o grupo MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, de caráter socialista; o grupo FNLA, Frente Nacional Libertadora de Angola, de caráter anticomunista; e o grupo UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, com caráter maoísta e posteriormente anticomunista. Já em Portugal, por volta de 1974, acontecia a Revolução dos Cravos, que derrubou o regime de Salazar. O governo português então anunciou um plano de descolonização de Angola. Tudo estava uma maravilha. O Tratado de Alvor, assinado por Lisboa e pelos três grupos, previa um governo provisório, mas o acordo gerou uma guerra civil. Portanto, os Estados Unidos apoiou a FNLA e a UNITA, de caráter anticomunista, por intermédio da África do Sul. Já a União Soviética apoiou o grupo MPLA por intermédio de Cuba. Em 1975, Luanda, a capital, foi tomada pelo grupo MPLA, que proclamou a independência, tornando Agostinho Neto o representante do governo da República Popular de Angola, de regime socialista. Nesse mesmo ano, o governo lusitano se retirou de Angola, agora oficialmente. Porém, não reconheceu nenhum dos grupos como governo, sendo o Brasil o primeiro país a reconhecer o novo Estado independente. A descolonização da África não teve resultados imediatos. Na África subsaariana em especial, onde aconteciam inúmeras guerras civis e impediam o processo de libertação das colônias. Muitas dessas guerras se originavam através da divisão política dos países europeus, menosprezando a história dos povos africanos. Um exemplo, os Hutus e Tutsis na Ruanda. O número de mutilados e mortes nessas guerras é inestimável, já que muitos corpos eram esquartejados e têm seus restos mortais espalhados, impedindo de calcular o número certo de mortes. Diante de vários problemas econômicos e sociais, muita parte da população africana decide migrar para outras partes do mundo. Hoje em dia, o continente africano ainda sofre das sequelas da colonização, porém, gradativamente estão se recuperando economicamente e o número de conflitos vem diminuindo comparado com o daquela época. Tais sequelas foram tão marcantes que a maior parte da população africana sofre inúmeros problemas sociais, entre eles a miséria, a fome e epidemia como a AIDS, o que contribui para uma configuração de países subdesenvolvidos até os dias atuais.